Boa noite a todos. É sempre um grande prazer aqui nessa casa estarmos, ocupando esse espaço, onde somos aqueles que nos dedicamos a estudar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus e virmos aqui, conversarmos com todos, falando do Espiritismo e dos ensinos morais de Cristo. Vamos iniciar com a nossa prece para que a gente se harmonize, melhorando a nossa condição de entendermos melhor o que vai acontecer nesses próximos 25 a 30 minutos. Aqueles que gostam de fechar os olhos, então fechemos os olhos. Vamos serenando a nossa respiração, nosso pensamento, para que a gente se sinta plenamente aqui. E agradecemos a Jesus pela doutrina maravilhosa que Ele nos legou, que Ele nos deixou. Que tenhamos condições a cada dia mais de sermos os bons cristãos, os bons seguidores do Mestre. Que possamos tê-lo verdadeiramente como nosso modelo, como nosso guia para a vida. Que em todos os momentos onde qualquer tristeza nos venha ao coração, lembremos: eu posso chamar Jesus, eu posso deixar Jesus serenar o meu coração, acalmar as minhas dificuldades. Então que chamemos Jesus, que deixemos Ele nos orientar em todas as nossas dúvidas, em todas as nossas dificuldades, e que assim seja. O tema para hoje é Pedi e obtereis. Ele vem de um livro que completa, agora em abril, 160 anos. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi escrito, foi lançado em 1864, 160 anos atrás, na cidade de Paris, na França. Ele foi organizado por Allan Kardec. Na capa, assim como outros livros, daquilo que nós chamamos de o Pentateuco, os 5 livros da nossa codificação, apesar dele ter escrito mais do que 5, na capa tem o nome de Allan Kardec. Mas ele não é exatamente o autor de tudo que aqui está, de tudo que nesses livros está, e sim o organizador. O organizador, porque as informações que estão nesses livros foram recebidas, foram ditadas a vários médiuns pelo mundo todo. Tudo aquilo que era ditado, que chegava a ele e que mais que um dos espíritos, mais que um dos médiuns havia recebido, parecia que aquilo então seria uma verdade, seria algo que valeria a pena ser registrado em um livro, nos livros está. Não são as ideias de Allan Kardec, não são os ensinos de um único espírito. Foram vários benfeitores que auxiliaram para que estes livros assim estivessem com tantos ensinamentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz agora 160 anos, ele não é o Evangelho dos Espíritas, pois não existe um Evangelho dos Espíritas. Ele é um livro de estudo, um livro que nós utilizamos e que na capa, logo na primeira folha, não na capa, está escrito que ele contém as máximas morais do Cristo, os ensinos morais de Jesus. E mais do que isso, ele contém orientações de como a gente pode praticar esses ensinos morais de Jesus na nossa vida, em nosso dia a dia. É um livro ótimo, muito bem escrito de forma didática. E ele é tão didático que Pedi e obtereis, que é o assunto que vamos falar hoje, está no capítulo 27, quase ao final. Ele tem 28 capítulos. O capítulo de número 28 é uma coletânea de preces. A cada prece há uma orientação sobre a que ela se aplica, sobre o que trata aquele assunto. Mas antes, no capítulo 27, ele fala sobre as qualidades da prece, a eficácia da prece, sobre como devemos orar. E bem no início, então, ele cita Mateus, de O Novo Testamento, capítulo 6, versículos 5 a 8, era um relato de Jesus quando ele estava lá no Sermão do Monte, falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Havia uma multidão em volta de Jesus. E nesse dia, no Sermão do Monte, ele proferiu, ele ensinou muitas coisas.
É lindo o Sermão do Monte. E um trechinho dele sobre a oração, ele diz assim: quando orardes, quando fores orar, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. São palavras bem duras, mas é um lindo ensinamento. E logo adiante ele diz ainda: mas tu, quando for orar, entra em teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E o pai que vê em secreto irá te recompensar publicamente. E orando, não uses de grandes repetições, como os gentios. Os gentios pensam que por muito falarem, muito serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que te é necessário antes mesmo que tu peça. São belas as orientações, não são? Era Jesus então ensinando àquela multidão, no Sermão do Monte, como orar. Se nós formos pegar o capítulo 6, a partir do versículo 5, 8, quando chegamos ao 9 do capítulo 6 de Mateus, lá está uma prece, que todos nós conhecemos como o nosso Pai Nosso ou como a oração dominical. Ele seguiu, naquele momento, ensinando sobre como orar. Ele já havia feito um ensino semelhante só aos seus discípulos, só aos seus 12 apóstolos, e naquele dia, então, no Sermão do Monte, ele ampliou essa orientação, esse ensino, para que aqueles homens que lá estavam, e para nós, que iríamos ler, iríamos ter conhecimento disso muitos séculos depois, tivéssemos a orientação. O significado pode ser que Jesus esteja nos dizendo: não é preciso que a gente tenha grande inteligência, que a gente tenha domínio de muitas palavras para que a gente faça uma bela oração. Jesus estava dizendo que não é preciso que a gente faça sinais, abra os braços, que a gente fique de joelho, que a gente junte as mãos, que a gente acenda uma vela, mas ao mesmo tempo, em nenhum lugar de um Novo Testamento, Jesus disse, e eles relataram: não pode acender vela, não pode ajoelhar, não pode juntar as mãos. Não, isso lá não está dito. Assim como ele não disse, não pode orar nas esquinas para ser visto. Ele só disse, não é preciso que a gente faça isso. Mas se qualquer um de nós se sente melhor ao fazer uma prece, eventualmente em sua casa, em um templo ou mesmo na natureza, ajoelhado, que a gente ajoelhe. Se para nós faz mais sentido juntar as mãos, que a gente junte. Eu, por exemplo, geralmente junto as mãos porque eu sou hiperativa, eu me mexo demais. Então, para não ficar durante a prece gesticulando, eu fico bem quietinha assim, junto a mão. Não é uma crença de que assim a prece será melhor, mas é o meu jeito de fazer uma prece também. Então, cada um de nós deve fazer a prece como para nós faça sentido. A orientação do Jesus era: não queiram aparecer. Não é necessário que os outros saibam que tu está orando. Porque o principal lugar de uma prece, quando ele diz ali, entra em teu aposento e ora em secreto, será que ele quis dizer apenas entra no teu quarto e fecha a porta? Será que dá para a gente tirar um outro ensino sobre entra em teu aposento e fecha a porta? Talvez ele estivesse dizendo, a oração é para ti mesmo. A oração é tua, contigo mesmo. Podia ser Jesus querendo dizer o lugar mais correto. A maneira mais correta de orar é no... Qual lugar, gente? É com o coração. É com o sentimento. Com o pensamento elevado a Deus. Porque muitas vezes, em muitas ocasiões, quando proferia os ensinamentos, ele dizia que Deus deve estar acima de tudo. Precisamos amar a Deus acima de qualquer outra coisa. E como a gente conversa com Deus? Na prece, na oração, no reconhecimento de que Deus é muito maior do que qualquer outra coisa que nós conheçamos. Então, na prece, é correto também que a gente peça. É correto que a gente agradeça, mas sempre que a gente lembrar
Sempre que a gente puder, que a gente glorifique a Deus. Glorificar a Deus é reconhecer a glória, a grandeza, a quantidade de bênçãos que Ele é capaz de dar a qualquer um de nós. Não existe exatamente um jeito errado de orar. Errado é não orar. O jeito certo de orar, o mais certo de orar, aí sim existe. É seguindo aquilo que Jesus disse. Ora no teu aposento. Ora contigo mesmo. Ora em secreto. Mas também Jesus disse que o Pai sabe o que a gente precisa, mesmo antes que a gente peça. E aí há pessoas que pensam, mas não é preciso eu orar se Deus já sabe mesmo, né? Para que eu vou ficar pedindo? Deus não é a causa suprema de todas as coisas, o ser mais conhecedor de tudo o que se passa comigo, por que eu tenho que orar? Porque Ele sabe. Eu é que duvido. Eu é que tenho dúvida sobre muitas situações no dia a dia. Então, para que a gente fortaleça a nossa fé, a gente precisa da oração. Para que a gente possa se colocar em contato, em comunhão com Deus, para que a gente consiga se comunicar com Deus e ter a possibilidade de ouvir Deus. E nesse momento a gente pode pensar, mas eu nunca ouvi Deus. Será que Deus fala com a gente? Será que a gente fala com Deus? Será que Deus ouve a nossa prece, que é importante que a gente ore, que é útil que a gente ore? Jesus não teria dito que a gente deve orar se a gente não devesse orar. Acreditamos que o nosso irmão mais velho, quando aqui esteve, disse: a minha vontade e a vontade do Pai são a mesma. Ele estava dizendo: eu estou aqui cumprindo a vontade de meu Pai. E o meu Pai pede que eu lhes ensine essas coisas. Então acreditamos em Jesus e devemos orar. Podemos orar nos colocando em comunhão com Deus. Mas a gente precisa entender que não é necessário palavras bonitas, palavras bastante repetidas. Repetir uma prece decorada muitas vezes, porque quem é que precisa escutar a nossa prece além de Deus? Nós mesmos. Então não basta que a gente fique falando uma prece, como por exemplo a oração dominical já citada, que é a prece mais linda que a gente pode fazer, porque ali está o ensinamento de Jesus. A gente louva a Deus, a gente glorifica, quando a gente diz: Pai, que está no céu, que está acima, que está em todos os lugares. A oração é belíssima, mas a gente consegue dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, onde é que eu deixei a chave? Será que eu esqueci de apagar a luz, fechei o carro? E a gente faz a prece, mas o nosso pensamento está em vários lugares. Então um outro jeito de repetirmos o Pai Nosso, que sabemos de cor, é dizê-lo pausadamente. Um outro exercício é a gente ir trocando as palavras. A gente sabe de cor. A gente conhece a língua portuguesa, a gente é capaz de dizer todo o Pai Nosso com as nossas palavras. A gente pode começar dizendo: Deus, Tu que está acima de mim e de todos aqueles que eu conheço, Tu que és santo, porque santifica o nosso mundo. E aí sabem o que acontece quando a gente tenta trocar as palavras? A gente tem que dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja. Venha a nós o vosso reino. A gente se esquece, porque a gente não é acostumado a pensar enquanto faz essa prece. Aí a gente volta, né? Venha a nós o vosso reino. Então, Pai, que eu te sinta perto de mim, que eu possa reconhecer a tua grandeza em todas as coisas à minha volta. Qual é a próxima frase? E assim a gente tem que falar decorada. Mas isso é exercício, é prática. E tudo a gente aprende. A gente pode ter um Pai Nosso escrito em nossa frente, em nossa mão, e ir fazendo esse exercício diariamente, aprendendo a orar devagar, pensando nas palavras, sentindo aquilo que a gente está falando, porque quando a gente troca pelas nossas palavras, não tem como não haver sentimento ali. Então o lugar melhor para orar é em nós, em nosso coração,
com o nosso sentimento, falando a Deus, como a gente fala com um bom amigo, quando a gente precisa desabafar ou quando a gente pede ajuda. Melhor amigo do que o nosso Pai, do que aquele que conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes que a gente peça, não há. Jesus também orientava no sentido de que não era necessário que a gente fosse a um lugar específico. No começo daquela leitura que fiz, diz: não façam como aqueles que se põem em pé nas sinagogas. Jesus também não estava dizendo: não vão à igreja, não vão ao templo, não vão à sinagoga. Ele disse: não é preciso que a gente só ore lá. Não façam como esses que só oram lá em pé na sinagoga para serem vistos pelos homens. Orem em qualquer lugar. Orem o tempo todo. Orem sempre. É muito importante que a gente entenda, e quando a gente ouve alguém falando sobre os ensinos de Jesus, que ele não reprimia, ele não condenava, senão o que era de fato errado. Então, em momento algum, ele disse: não vão à igreja. Ele disse: não é necessário que a gente esteja lá de pé e todo mundo nos vendo para que a gente se mostre e saiba: ó, ele ora. Não é preciso. A gente pode e a gente deve orar em todo o momento, em todo o lugar. Mas o que a gente precisa é de fato se colocar em comunhão, em contato com Deus, para que a gente consiga ouvir Deus. E como é que a gente vai ouvir Deus? Quando a gente ouve Deus? Quando a gente deseja. Quando a gente faz a prece, quando a gente pede de coração o auxílio, e às vezes, quando a gente faz uma prece e a gente é merecedor do auxílio que a gente solicitou na prece, Deus envia os bons espíritos para que nos auxiliem naquilo que a gente está necessitando. Só que às vezes o bom espírito é um homem, uma mulher de carne e osso aqui, como a minha irmã que à minha direita está. Às vezes, sim, pode ser um anjo da guarda, um espírito protetor que venha nos inspirar boas decisões, boas resoluções. Mas às vezes o bom espírito é de carne e osso, que Deus fez o esforço de que ele ali estivesse para nos auxiliar, como resposta à nossa prece. Então também é preciso que quando a gente pede, a gente esteja naquele lugar do que quer ouvir a resposta, do que quer receber a resposta. E antes eu afirmei que não há jeito certo de orar, mas há um jeito mais correto de orar, que é pedindo força, pedindo resignação, pedindo paciência, pedindo mais fé. Quando a gente ora a Deus, a Jesus, a um bom espírito, a gente não deve dizer: olha, que eu devo fazer isso ou eu devo fazer aquilo. Porque Deus, porque os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, sabe qual a consequência de se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. A gente deve dizer que eu tome a melhor decisão, que eu consiga decidir por aquilo que é o melhor para a minha vida, que eu pare de fazer tudo aquilo que eu devo parar. E assim a gente vai ter melhores condições de ouvir a resposta. Faz sentido para vocês, irmãos? Às vezes a gente faz aquela resolução de fim de ano, né? Ah, será que eu caso ou que eu compro um carro? Não adianta a gente pedir aos bons espíritos: eu devo fazer essa coisa ou aquela coisa. A gente deve pedir que eu faça a coisa certa. Às vezes a gente diz para Deus, para os céus, que eu tenha sucesso nisso que eu estou fazendo. Nossa, que dê tudo certo e que eu consiga chegar ao fim disso que eu estou fazendo. E se isso que eu estou fazendo esteja errado? Se isso que eu estou fazendo seja para não ter sequência, para não ter sucesso, minha prece não vai ser ouvida, e eu fico fazendo prece desse tipo e fico pensando: ai, Deus nunca me ouve. O que adianta eu orar tanto, né? O povo todo orar tanto, se tanta coisa errada acontece? Os bons espíritos não ensinaram que toda prece é ouvida por Deus? Sim, é. Mas às vezes, o sucesso naquilo que a gente está fazendo
não é o bom caminho para nós. Às vezes a gente tem que perceber que a resposta à nossa prece é não dar certo e aceitar. Aceitar não apenas desistindo, tudo que eu faço dá errado, não vou tentar mais nada, não consigo ter sucesso no estudo, no namoro, no casamento, no trabalho. Quem sabe a resposta seja, isso que não está dando certo precisa mudar. Mas a gente precisa ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. A gente fez a oração, a gente pediu a Deus, me ajuda, e a ajuda virá. Mas é preciso que a gente ouça, que a gente queira aceitar, que a gente entenda a resposta. E aceitar também não quer dizer como se eu pedisse saúde, mas eu fiquei doente, agora eu tenho que aceitar essa doença. Quem sabe seja para eu morrer dessa doença mesmo, né? Tenho que só aceitar. Não. A gente tem que sempre fazer tudo o que nos seja possível para melhorar. Qualquer doença, qualquer problema, a gente precisa buscar resolver. Buscar o médico, buscar o tratamento de saúde para qualquer problema. E não ficar dizendo, Deus mandou, Deus quis, foi feita a vontade de Deus. Deus permite. Deus permite que a gente erre tanto quanto a gente quiser errar. Deus permite que a gente gere na nossa vida e de nossos próximos tantos problemas quanto a gente conseguir fazer. Porque Ele é justo, Ele é soberanamente justo e bom. Quem precisa parar de fazer problemas, de buscar problemas, ou de ter falta de saúde, de adoecer à toa, somos nós. Deus permite. Se a gente está gostando do que a gente está fazendo, a gente pode continuar fazendo. Não é Deus que manda o problema. Deus nos deixa ir de encontro ao problema. Deus é bom, soberanamente justo e bom. Deus é todo amor. E alguém que seja todo amor, todo bondade, toda justiça, não iria mandar à terra guerras, sofrimento, determinar que armas fossem construídas, bombas. Todas estas más ações, somos nós os culpados. Somos nós os responsáveis. Certamente, se Deus pudesse escolher todas as atividades às quais a gente iria se dedicar, construir, Ele iria nos colocar construindo soluções para os problemas de poluição, de doença, remédios, vacinas. E não adianta a gente querer ficar justificando dizendo, mas há males que vêm para bem. Nós seguiremos fazendo tanto mal até que a gente se canse. Até que a gente decida, bom, agora eu quero fazer o bem. Já cansei. Fazer o mal eu já sei. E nós, que somos espíritos espíritas, que acreditamos que já vivemos outras vidas, precisamos também acreditar que nunca fomos tão bons. Em nosso passado, há muita maldade. Porque se hoje a gente não está aqui numa vida plena, numa vida super boa, cercado só de gente amorosa, de espíritos elevados, estamos tendo o que merecemos. Se nossa situação em família, em casa, no trabalho, está difícil, estamos apenas passando pelo que merecemos. Mas, quando a gente vai se melhorando, quando a gente vai passando a fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe dizer, né? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu, mas que venha de graça, né? A gente não diz, Deus, que eu só faça a tua vontade. Que eu só me esforce, que eu só gaste energia em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que realmente merece a minha energia. A gente até gostaria que acontecesse assim, mas a gente gostaria que uma voz viesse lá e dissesse no nosso ouvido, olha, Gionara, faz isso. Não, agora não faz. Não, agora faz aquilo. Se fosse assim, seria tão fácil, mas a gente não iria aprender. A beleza da vida, a beleza do parar de errar, está em aprender a não mais errar. Aprender a fazer a vontade do Pai. Imagina se a gente fizesse só a vontade do Pai. Como a gente ora na prece, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje,
a gente às vezes fica pensando, podia cair do céu, né? Podia dar tudo certo, o pão nosso de cada dia hoje ser fácil, aquelas pessoas todas que me incomodam sumirem, o meu trabalho ser tão fácil e tão rápido que chegou ao final do dia, nem percebi. Mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje é: toma que tu merece, faz o que tem que ser feito, chega ao final de tua tarefa para que cada vez ela fique mais leve e que tudo aquilo que não é bom na nossa vida, que a gente aprenda a parar de fazer, aprenda a desejar que aquilo não mais aconteça, porque a gente deseja que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Há em o Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do capítulo 27, uma orientação de um bom espírito que diz que a recomendação para que a gente alcance a felicidade é a boa prece. Quem aqui não quer felicidade, né? E o jeito de a gente alcançar é fazer boas preces. Mas também não adianta a gente só ficar pedindo, o título é pedir e obtereis. Se eu pedir muito, eu vou alcançar tudo que eu preciso? Não. Nessa mesma orientação do pedir e obtereis, tinha mais um pedacinho da frase que dizia: buscai e acharei. Era Jesus dizendo: vai atrás, que aí tu tem chance de conseguir, de encontrar aquilo que precisa ser encontrado. Então o resto da frase: pedi e obtereis, buscai e achareis. Não era que vai cair tudo do céu, o pão nosso de cada dia cai em nosso colo hoje. Não, buscai e achareis. E uma frase que está lá no final, então, do capítulo 27, é muito linda. É uma orientação para a nossa vida. Diz assim: avançai, avançai pela vereda da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Quem não quer ouvir a voz dos anjos? Eu quero. Todos queremos, não é? Então que a gente ore mais, que a gente peça para obter, mas que a gente tenha coragem de buscar, para que a gente encontre tudo aquilo que a gente pode encontrar de bom, de correto, de melhor para a nossa vida. Afinal, escolhemos ser cristãos. Se a gente escolheu ser cristão, que a gente faça o que o Cristo nos recomendou que a gente poderia fazer para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Há uma prece que ela é em formato de música, que diz o seguinte: o pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. É uma prece linda em forma de oração. Eu vou colocar tocar e essa prece vai ser a nossa prece final durante o passe. Da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar